Quero trazer uma palavra para a nossa vida nessa noite. A palavra, é claro, uma palavra do Senhor para a nossa vida. E a palavra do Senhor sempre vai nos trazer transformação à medida que nós permitimos que o Senhor fale conosco. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje eu gostaria de estar falando um pouquinho com vocês a respeito de sabedoria. Mais precisamente sobre pedir sabedoria. Pedir sabedoria. A palavra do Senhor, a Bíblia, nos ensina que aquele que pede, recebe. E uma das coisas que a palavra nos orienta, ela nos ensina a pedir, é a sabedoria. É a sabedoria de Deus. Eu quero te convidar já a abrir a tua Bíblia no livro de Eclesiastes. Eclesiastes no capítulo 2, versículo 26. Eclesiastes capítulo 2, versículo 26. Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 2, versículo 26, o autor, ele diz assim: ao homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Ao homem que o agrada, Deus o recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Bom, se nós aprendermos, boa noite, se nós aprendermos quais são as coisas mais importantes da nossa vida, nós vamos perceber que esse versículo do livro de Eclesiastes, ele nos dá uma chave preciosa. Porque chega um momento em que nós amadurecemos e nós percebemos que tem 3 coisas que nós realmente precisamos e são coisas que nós realmente carregamos para toda a vida. São 3 coisas que, se nós tivermos, nós vamos estar bem, independente das outras. São a sabedoria, saber o que fazer, ter o discernimento, né, entre o bem e o mal. É o que nos proporciona a sabedoria. Conhecimento. Porque muitas vezes nós nos deparamos com situações na vida em que nós nos sentimos vazios diante de situações. E muitas vezes isso é por falta de conhecimento. Né? O próprio um dos profetas mesmo disse: o meu povo padece por falta de conhecimento. Sabedoria, saber, discernir, conhecimento, o que nos mantém no caminho, o que nos mantém na direção. E por último, felicidade. Muitas pessoas estão tristes, se sentem tristes. E o grande problema não é que elas... O grande problema é que as pessoas estão tristes muitas vezes pelos motivos errados. Pelo motivo errado. Muitas pessoas acreditam que serão felizes quando conquistarem alguma coisa, algo específico. Muitas pessoas acreditam que serão felizes quando um problema que elas têm for resolvido. Quando isso for resolvido, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir conquistar isso, eu vou ser feliz. Quando eu alcançar isso, eu vou ser feliz. As pessoas não entenderam que a felicidade não depende das circunstâncias. A felicidade, ela não depende... a felicidade, ela não depende de algo que eu possa ter, proporcionar. Essas 3 coisas que o autor coloca, são 3 coisas fundamentais para a nossa vida. Eu vou tirar o fone para ver se melhora, tá? Pronto, tirei o fone. Não estou usando mais o microfone do fone. Vamos ver se o microfone direto do celular melhora, tá? Talvez seja
fone que esteja com problema. Bom, vamos lá. Me avisem aí se o som melhorou, tá? Vou tentar falar um pouco mais alto também. Muitas pessoas se sentem perdidas, se sentem desanimadas, se sentem tristes por falta dessas três coisas: sabedoria, conhecimento e a própria felicidade. Mas o que confunde tanto as pessoas? O que confunde as pessoas são duas coisas. Primeiro é buscar essas coisas no lugar errado. Buscar sabedoria, conhecimento e felicidade no lugar errado. Esse é um dos problemas. O segundo problema é que muitas pessoas não entendem que essas coisas não se buscam através de afazeres, através de muito trabalho. Essas coisas se buscam diretamente na fonte, e a fonte é Deus. A fonte é Deus. A gente acabou de ler aqui em Eclesiastes que diz assim: ao homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Ou seja, essas três coisas são dadas por Deus. Não é um mérito nosso, não é uma conquista nossa, mas é um presente de Deus. Deus nos dá. Deus nos dá. Claro que hoje eu estou focando a questão da sabedoria como um princípio básico, né? Mas o conhecimento e a felicidade, eles vêm acompanhados. Eles vêm acompanhados. Ao mesmo tempo que nós buscamos sabedoria, nós também precisamos buscar o conhecimento de Deus, que nos mantém nos caminhos, que nos mantém direcionados no alvo, no propósito de Deus para as nossas vidas. Então, nós vemos então que o Senhor ele nos concede a sabedoria, o conhecimento e, consequentemente, também felicidade. Nós vemos muitas pessoas que conquistam muitas coisas, mas não são felizes, enquanto que pessoas são extremamente humildes, mas são pessoas extremamente felizes. Então, a diferença está em entender aonde está a felicidade. Aonde está a felicidade? Eu vou ser feliz, nossa, quando eu conseguir isso ou aquilo. Bom, a gente precisa entender aonde está a verdadeira felicidade. Porque enquanto você cursa um caminho de tentar conquista, de correr atrás de conquistas, você pode estar deixando a felicidade escapar do seu lado. A felicidade está do seu lado e você está deixando ela escapar, porque você não consegue ver ela. Muitas vezes por falta do conhecimento e por falta de sabedoria. Por isso eu disse que hoje eu quero focar mais na questão da sabedoria. E lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz assim, Tiago 1,17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Ou seja, Tiago ele já está dizendo que as coisas boas, as verdadeiras coisas boas, elas vêm do alto, elas vêm de Deus, Ou seja, aquilo que nós realmente precisamos buscar para a nossa felicidade, elas vêm de Deus, elas não vão vir das nossas próprias conquistas. Não estou dizendo que a gente tem que parar de correr atrás das coisas, eu só estou dizendo que as coisas mais importantes, elas vêm quando nós buscamos no lugar certo, elas vêm quando nós buscamos em Deus. As outras coisas da vida, a gente precisa ir atrás, nós temos responsabilidades, nós não podemos simplesmente ignorar as nossas responsabilidades. Mas como eu sempre digo, essa live, esse culto, ele tem um tema central, que é prioridades. Então a gente aqui não está tratando de coisas que a gente precisa ir atrás e coisas que a gente precisa simplesmente deixar de lado, mas que de todas as coisas que nós precisamos ir atrás, de todas as coisas que nós precisamos correr atrás, existem coisas que precisam ser prioridade. Existem coisas que precisam ser prioridades nas nossas vidas. E aqui em Tiago ele já está dizendo, as coisas que nós precisamos priorizar nas nossas vidas são as boas dádivas, elas vêm do alto.
elas vêm de Deus. E Deus ele derrama vida em abundância nas pessoas que têm nele, que têm no Senhor a prioridade de suas vidas. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, ou seja, quem se aproxima de Deus, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Bom, vamos lá. Nós estamos falando em pedir sabedoria a Deus. E tudo aquilo que nós vamos pedir ao Senhor, nós precisamos pedir com fé. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. E na maioria das vezes que eu converso com pessoas, né, eu comecei dizendo que eu estou sentindo, não estou dizendo que eu estou me sentindo preocupado, mas eu estou atento à preocupação de muitas pessoas, porque muitas pessoas têm me procurado e muitas vezes eu percebo que a preocupação das pessoas é de não saberem o que fazerem, de não saberem como lidar com a situação que elas estão passando, com o problema que elas estão passando, com uma situação que elas estão passando. Ou seja, está faltando um direcionamento para que ela possa agir, para que ela possa tomar decisão. E esse é um ponto da gente entender que na nossa vida a gente precisa tomar essas decisões. Porque o próprio fato de nós não nos posicionarmos, de nós não tomarmos decisões, já fazem com que esses problemas muitas vezes se arrastem e se agravem. Então deixar que o tempo cure, deixar que o tempo trate, isso não vai ajudar. Isso não vai ajudar. Então o que eu faço, pastor? Peça sabedoria. Peça sabedoria, porque o Senhor ele nos direciona, ele nos dá a direção. Todas as vezes que eu me sinto meio perdido, é joelho no chão e Deus me ajuda. Eu não sei como caminhar com relação a isso. Eu preciso que o Senhor me dê sabedoria. Eu preciso de conhecimento para tratar dessa situação, né? E, é claro, eu preciso entender que a felicidade, que é o terceiro ponto lá do texto de Eclesiastes, a felicidade ela é inerente a todo o resto. Eu sou feliz independente do que esteja acontecendo, porque a felicidade vem de Deus e ela me completa. A felicidade de Deus ela me completa. Mas você não passa por tristeza? Passo. Se alguma coisa acontece, eu fico triste. Mas isso não faz com que eu deixe de ser uma pessoa feliz. Eu continuo tendo a felicidade de Deus na minha vida. Esse momento de tristeza é passageiro, como eu já ministrei a respeito disso já várias vezes. Voltando para Tiago capítulo 1, versículo 5, diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Uma coisa assim que eu percebo muito nas pessoas, muito no ser humano, é o seguinte: sobra vontade de pedir coisas. Sobra nas pessoas vontade de pedir coisas. E muitas vezes falta nas pessoas a vontade de pedir a sabedoria para lidar com os seus problemas. As pessoas geralmente pedem para que Deus as livre dos problemas, resolva os seus problemas. Quando na verdade nós precisamos pedir a Deus a sabedoria para passarmos pelos problemas.
para resolvermos os problemas. Se a gente pegar o contexto bíblico, se a gente pegar os textos bíblicos, nós vamos ver que muitas vezes, em algumas situações, as pessoas não tinham o que fazer. Deus vinha e solucionava. Mas isso foram pontuais, foram situações pontuais. Se a gente pegar, na maior parte das vezes, Deus dava a sabedoria para o seu filho ou para sua filha, para o seu servo, para a sua serva, para que eles resolvessem o problema através de Deus, ou melhor, Deus através daquela pessoa resolvia o problema. Então muitas vezes já está errada a forma da gente se posicionar com Deus. Deus, eu estou com um problema com tal pessoa. Senhor, me livra dessa pessoa ou me livra desse problema. Não, Deus, eu estou com um problema. Me dê sabedoria para que eu possa lidar da melhor forma com essa pessoa. Para que eu possa lidar da melhor forma com esse problema, com essa situação. Geralmente a gente pede para fugir. Geralmente a gente pede para não ter que passar por alguma situação. Mas a Bíblia deixa claro que situações adversas vão fazer parte da nossa vida. A Bíblia deixa claro que nós teremos aflições. O que a palavra diz justamente quando fala que nós teremos aflições? Olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Percebe que ele não está dizendo que você vai viver uma vida de aflições. Ele está dizendo que você vai passar por aflições. E qual é o foco? O foco não é dizer que você vai ter aflição. O foco é dizer, tenha bom ânimo. O problema é que as pessoas têm uma tendência maior a focar na aflição, a focar no problema e desanimar. Ou seja, perder o bom ânimo. Quando a palavra já está nos direcionando, dizendo, não perca o bom ânimo. Mantenha o seu ânimo alto. Mantenha o bom ânimo. Porque você vai passar por isso. Essa situação vai passar. Agora, se você buscar a coisa certa, se você buscar em Deus o direcionamento, a sabedoria, o conhecimento e a felicidade, você vai saber lidar com essas situações. Você vai saber passar por essas aflições que você vai passar. Que todos vão passar. Muitos pregam que o crente é super vitorioso, né? E que ele vive de conquistas e de vitórias e que não deve passar por problemas, o que é totalmente antibíblico. A Bíblia não diz isso. A diferença entre as pessoas do mundo e os cristãos, aqueles que vivem com Cristo, não é de a pessoa do mundo passa por problema e o cristão não. Não é isso. A diferença é que quando passar por problemas, a forma com que passa por ele é diferente. Porque a pessoa do mundo e o filho de Deus, a filha de Deus, o cristão, vão passar por problemas. A diferença então está em como se passa por eles. Em como você passa por eles. Se você decai, tem alguma coisa errada. Se você desanima, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que de fato precisa ser mudada. Tem alguma coisa que realmente precisa ser mudada na nossa vida. E com certeza deve ter a ver com esse bom ânimo que nós não podemos perder. Que nós devemos manter. Porque Deus não mudou.
A situação na nossa vida pode ter mudado, mas Deus não mudou. Então Deus era grande quando a coisa estava boa e agora ele diminuiu, agora ele ficou pequeno porque a coisa não está boa? Percebe como a gente não pode ficar ouvindo qualquer coisa? A gente não pode ficar ouvindo qualquer pessoa. Porque se a gente começar a acreditar que o cristão não pode passar por dificuldade, quando a dificuldade vir, o que a gente vai pensar da gente mesmo? O que a gente vai pensar de Deus? Eu assim, quando alguém muitas vezes vai contar um testemunho, muitas vezes a pessoa diz assim: aconteceu tal coisa e Deus fez isso e aí Deus foi fiel comigo. Aí eu fico feliz com a pessoa e tudo mais, mas dentro da minha cabeça eu fico pensando assim, mas ele não era fiel antes? Quando aparentemente, né, quando pelos olhos humanos a coisa não estava boa, a coisa não estava dando certo, Deus não estava sendo fiel, ele só foi fiel porque aconteceu a bênção. Eu sei que muitas vezes, na maioria das vezes, é só uma forma da pessoa se expressar. Mas às vezes eu fico preocupado porque realmente você percebe que a pessoa acredita dessa forma. Que Deus está presente quando a bênção acontece. Que Deus é fiel quando a coisa acontece. Deus é presente em todos os momentos. Deus é fiel a todo tempo. Porque a fidelidade dele não está condicionada a nada. A fidelidade de Deus não está condicionada a nada. A fidelidade de Deus não está condicionada à tua fé, não está condicionada à tua fidelidade, como alguns dizem assim, Deus vai ser fiel se você for fiel. Não, ele vai ser fiel sempre. Porque como eu estou dizendo, a fidelidade dele, a fidelidade de Deus não está condicionada a nada. Ele sempre é fiel. Sempre é fiel. O que muda é o ser humano. O que muda é a pessoa. O que muda é a forma da pessoa agir, pensar, falar, ver as coisas. A palavra de hoje nos traz a importância de pedirmos as coisas certas. O que tem que ser mais importante, o que precisa ser prioridade na nossa vida. Pedir aquilo que nos dá direção. Pedir aquilo que nos dá direção. Porque, infelizmente, muitas pessoas tentam buscar direção quando já estão tão perdidas que nem quando você mostra um caminho ela consegue andar nele. A gente não pode deixar as nossas vidas chegar a um ponto em que fica tão difícil tomar o caminho certo que a gente prefere não se esforçar para isso. E pode acreditar, eu vejo isso acontecendo muito. Infelizmente, eu vejo isso acontecendo muito. A pessoa vai tentando uma coisa, vai tentando outra, vai tentando outra, vai tentando outra, ao ponto que ela se sente tão perdida e aí ela resolve pedir socorro. E aí ela resolve pedir para Deus, me direciona. Não é que Deus não vai fazer mais. Não é que Deus não possa resolver o problema. Mas Deus ele vai mostrar o caminho para a solução. Só que dependendo do tanto que você está perdido, você vai olhar para esse caminho e falar assim, nossa, mas eu tenho que fazer tudo isso? Quantas vezes eu atendo pessoas, quantas vezes, eu tô rindo, mas não é de engraçado, tá? É aquele famoso rir para não chorar. Quantas vezes eu atendo pessoas que sentam na minha frente e lançam seus problemas e dizem assim, pastor, o que eu faço agora? Eu digo, olha, biblicamente, porque é sempre assim que eu aconselho, não tem outro jeito. Biblicamente, você precisa fazer isso. Nossa! Mas tudo isso? É.
Mas eu não vou conseguir fazer tudo isso. Por que tudo isso? Foi bom. Eu vou usar outras palavras agora. Claro que quando eu estou ali orientando, quando eu estou aconselhando, tem todo o jeito certo. Aqui eu vou ser um pouco mais direto ao ponto, mais direto ao ponto, tá? Mas basicamente é o seguinte. Se você não tivesse se perdido tanto, o caminho para você corrigir seria muito mais fácil. Mas você esperou estar tão perdido que agora voltar para o caminho certo vai dar mais trabalho. Entenderam? Muitas vezes, quando as pessoas me procuram, olha, problema assim, 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 assado. O que eu faço? Faça isso, faça isso, faça isso. Nossa, mas tudo isso? Falei, pois é. Você descarregou 2 horas de problema para mim, agora você quer resolver assim? Não é, gente? Muitas vezes a gente fala para Deus, Deus, tem tudo isso, e a gente quer que Deus resolva assim. O Senhor, ele nos concede sabedoria para que nós mesmos possamos caminhar por essas dificuldades, irmos resolvendo e aprendendo conforme a gente vai caminhando. Ir aprendendo conforme a gente for caminhando. Fora isso, eu quero que você acredite. Porque lá em Tiago também, Tiago capítulo 1, versículo 6 diz assim: peça com fé. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Aí eu só quero voltar para o texto de Hebreus, só para a gente finalizar. Quero voltar para o texto de Hebreus, porque quando ele diz lá que sem fé é impossível agradar a Deus, e aí ele vai continuar dizendo, pois aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe e crer que ele recompensa aqueles que o buscam. Nós precisamos ir para Deus, mas nós precisamos mais do que isso. A gente precisa ir para Deus acreditando, tendo fé. Fé que ele existe, acreditar, como ele diz aqui, aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que ele existe, mas não só isso, precisa acreditar que ele recompensa aqueles que buscam. Pensar assim, eu acredito que ele existe. Opa, isso aí tá, vamos colocar assim, isso aí tá fácil. Bom, acreditar que ele recompensa, opa, isso é ótimo de ouvir. Acreditar que ele recompensa. Mas a gente precisa lembrar, ele recompensa aqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que o buscam. E quando você buscar ao Senhor, não se esqueça de pedir ao Senhor sabedoria. Não se esqueça de pedir ao Senhor sabedoria. Porque o meu povo está padecendo por falta de conhecimento. O meu povo está padecendo por falta de conhecimento. Vou ler só o nosso primeiro texto para a gente poder encerrar. Ao homem que o agrada. Homem aqui é o ser humano, né? A pessoa. Vou mudar aqui. A pessoa que o agrada. Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Agradar ao Senhor, né? Jesus, certa vez, ele disse assim: se você me ama, você obedece as minhas palavras, você obedece os meus mandamentos, os meus princípios, né? Então, aquele que agrada a Deus é aquele que caminha com Deus. É aquele que obedece a palavra, é aquele que caminha dentro da palavra. Esse agrada a Deus. E aquele que agrada a Deus, Deus o recompensa, Deus o presenteia com sabedoria, com conhecimento e com felicidade. Que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus Cristo. Feche os teus olhos, vamos orar.